apresentações maravilhosas. Vamos começar pela apresentação do deputado federal Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Depois vamos ter também o general Peternelli, deputado federal, do PSL de São Paulo. Vamos ter a presença de dois palestrantes, um falando a favor da lei da alienação parental e o outro falando contra. Eu, particularmente, acho essa lei um absurdo, mas é bom a gente ouvir os dois lados e a gente chegar às nossas próprias conclusões, né? E é importante para nós termos uma opinião sobre essa lei, a FPBOM. A gente vai contribuir para que ela seja revogada ou se a gente vai ser favorável, né? Essa lei ela foi criada em 2010, é uma lei que ela foca a defesa de quem de alguma maneira, acusado de ser um pedófilo, ou um pai que abusa do seu filho, ou uma mãe que abusa do seu filho. É uma lei que protege as pessoas que são acusadas. É lógico que essas pessoas que são acusadas, tem gente que é inocente, tem gente que é culpada. Existe aí uma estatística que mostra que a maioria tem culpa do cartório, mas tem pessoas inocentes. Então essa lei ela foca na defesa das pessoas que são acusadas de abuso. Ela não foca na criança. Ela não foca no que essa criança está passando. Ela foca simplesmente em defender quem é acusado. E aí muitas etapas que normalmente ocorrem numa investigação são até bloqueadas por causa dessa lei. Porque se a pessoa está sendo acusada, quem acusa, pela lei, é considerado um alienador parental. Tem muitas investigações. Está lá, artigo 4, inciso 1º, essa lei já está acusando, você está fazendo campanha de difamação, está lá previsto. Então você é um alienador parental. Então você já é considerado, a criança já é afastada da pessoa que está acusando. Aí torna-se um terreno fértil para quem abusa de criança. Um país no Brasil, um país do mundo que tem essa lei é o Brasil. Essa lei foi criada também no México, só que no México uma família inteira se matou, porque a criança foi entregue a um pedófilo, e a família não conseguiu ver essa criança, então ninguém conseguia dormir. Já que o abuso é à noite, né? Então os pais chegavam à noite, os avós, tios, todo mundo sofrendo. E chegou um momento que todo mundo combinou e cometeu suicídio. A família inteira. E aí a lei foi revogada no México. No Brasil, várias crianças já foram assassinadas, várias mães já cometeram suicídio. Nunca foi uma família inteira, né? Mas já aconteceu isso em várias famílias, né? De pessoas se matando. E a lei ainda não foi revogada. O assunto agora está lá no Congresso Nacional, está no Senado, a bola está com o Senado. Estão tendo várias audiências públicas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. A gente tem que dar o apoio para que ela seja revogada. Então a gente queria trazer esse assunto para cá, para a gente ter formar essa opinião aqui. Se nós vamos ser contra, se vamos ser a favor, porque o que acontece? A pedofilia ela rende muito dinheiro. Então as pessoas que abusam, elas têm uma renda aí, no submundo da internet, né? Por meio de vídeos, fotografias, por meio de até ceder a criança para atos sexuais, tudo clandestino, tudo no submundo, né? Isso gera uma fortuna. Então a gente tem excelentes advogados, são muito bem estruturados, corrompem advogados, corrompem quem eles podem para poder manter essa lei. Então é uma coisa horrível que está acontecendo. O Brasil hoje é considerado o paraíso dos pedófilos. Vários pedófilos vêm para o Brasil por causa dessa lei, porque propicia fomenta esse tipo de atividade. Então a gente quer que essa lei seja revogada. Pode ser, se faça uma nova lei, mas uma lei que foque as crianças, para que as crianças sejam protegidas. Né? E a pessoa que está sendo acusada, ela vai procurar seus direitos, se ela for inocente, ela vai se defender e vai conseguir ser inocentada. Se ela for culpada, vai pagar pelo crime. Não existe uma lei que bloqueia a punição de quem é culpado. Então esse é o nosso entendimento. Mas vocês vão ver hoje aqui que o assunto é polêmico. Então vamos ter uma palestra aqui defendendo, vamos ter uma palestra falando do lado ruim também da lei. E é importante que até o final do Congresso a gente construa aqui uma decisão também. Qual vai ser a postura da FPCOM, que é um assunto que está fervilhando e a gente tem que se posicionar, né? A gente tem que saber qual é o nosso lado, o que a gente quer. Tá? Acabou de chegar o deputado federal, general Peternelli, acabou de chegar aqui
nosso espaço. Bom dia, general. Não, tome seu café, tranquilo. Só você na sua chegada. O general Peternet vai palestrar sobre reforma tributária. A reforma da Previdência é muito importante, mas a reforma tributária ela está acoplada ali, é importantíssima também. As duas juntas vão fazer a grande diferença da virada do Brasil para um país realmente próspero, que a gente quer. Né? Além do general Peternet e do deputado federal Sanderson, teremos também essas duas palestras que eu falei. Também o senhor Bronze vai falar sobre o comunismo hoje para a gente, os males que o comunismo trouxe para o Brasil e para o mundo. Bom? Não, você está esperando só um... Não estou rolando não. Não, vamos começar. Mas não estou rolando não, estou falando. São 9 minutos. Bom. Tem mais que falar. Então, gostaria de chamar aqui para iniciar a rodada de palestras de hoje o deputado federal do PSL Rio Grande do Sul, deputado federal Sanderson, por favor, ele vai falar principalmente hoje a respeito do partido que o governo está criando, que o nosso presidente está criando, que é o Aliança pelo Brasil. Então, com a palavra. Não, hoje não, porque Senhores, bom dia a todos. Para nós é sempre um motivo de orgulho estar conversando com pessoas de bem. Quando a gente fala pessoas de bem, Cássio, principalmente lá no Congresso Nacional, general Peternet, já está aquele alvoroço. O que é pessoa de mal, então? Pessoa de bem e pessoa de mal. Mas, infelizmente, tem que fazer essa classificação, porque o comandante Whitson falava aqui, quem lida, como diz o gaúcho, quem mexe com pedofilia é uma pessoa de mal. Quem mexe com corrupção é uma pessoa de mal. Quem, como Lula, por exemplo, se dedica à corrupção, a enriquecer as custas do povo brasileiro, é uma pessoa do mal. Então, por isso que eu digo, existe sim pessoas de bem e pessoas do mal. Então, para mim, sempre é motivo de muito orgulho poder conversar com pessoas de bem que, num feriado, uma sexta-feira chuvosa, estão aqui para nós conversarmos. Eu saí de Brasília às 7 da manhã, vim especificamente para esse evento, para nós termos essa conversa, esse diálogo, e retorno, meio-dia ainda retorno a Brasília, porque nós temos eventos lá. Eu sou policial federal, sou agente federal há 24 anos. Antes de entrar na Polícia Federal, fui oficial do Exército, R2, por 5 anos de infantaria. E, no ano passado, aceitei, na época, um convite do Eduardo Bolsonaro, que também é da PF, para participar desse projeto político partidário, que para mim era algo absolutamente novo. Eu nunca sequer tinha tido filiação partidária, mas aceitei o desafio e estamos já indo para o 10º mês lá na Câmara Federal. Tenho dedicado em 9 comissões, sobretudo aquelas relacionadas ao combate à corrupção, à segurança pública, etc. Quem me acompanha pode perceber que a minha linha de ação é mais direcionada à principal mazela brasileira, porque nós somos a 9ª economia do mundo, dentre 193 países catalogados pela ONU. Nós teríamos que estar pelo menos também entre os 10 países em segurança, em educação, em saúde, em saneamento básico, e isso não acontece. Aí que vem a pergunta, como se nós somos o 9º país, a 9ª economia, o 9º país mais rico do mundo, por que nós somos o 100 em saneamento? Por que nós somos o 140 em corrupção? Por que nós somos o 70 em educação? Tem algo errado. E aí entra o nosso papel e por isso que eu vim falar sobre isso, o papel do Congresso Nacional, o papel da Câmara Federal no combate à corrupção, nos desmandos e na legislação que busca apertar o cerco de corruptos, de traidores, de lesa-pátrias que se disfarçam, quase todos, se disfarçam de homens públicos. Nós vimos aí Lula, Dilma, Temer, Aécio, Jucá, toda essa turma aí, eles se disfarçam de homens públicos, mas na verdade sempre foram pilantras, ladrões
que só querem fazer da vida pública tomação de dinheiro. E nós vemos, General Peternelli, algumas plataformas, alguns projetos lá dentro da Câmara Federal, e eu, como membro da CCJ, nós essa semana nos dedicamos a tentar levar adiante a PEC 410 de 2018, que é essa PEC que possibilitaria com que todos os criminosos condenados após cumprido o duplo grau de jurisdição fossem recolhidos imediatamente às cadeias. Criminosos de todas as searas, sejam criminosos de colarinho branco, sejam criminosos sem colarinho, traficantes, latrocidas, pedófilos, quaisquer tipos de criminosos. E nós vimos uma enorme dificuldade. Nós não conseguimos votar. E não se tratava nem de votação do mérito. Era apenas para os deputados, os 60 deputados da CCJ, dizerem se essa PEC apresentada já no ano passado era algo constitucional, jurídico ou não. Só isso. Mais nada. E nós não conseguimos votar. Vocês viram? E aí a gente pensa assim, pô, o PT, o PSOL, o PCdoB tem tanta força assim. E aí a gente percebe que eles sozinhos não têm tanta força, mas quando eles se unem com o chamado Centrão, aí eles são gigantes. É o que aconteceu, por exemplo, nas votações que nós tivemos desde o início do ano. O General Peternelli, eu faço sempre questão de citar, porque é uma das pessoas que nós mais admiramos lá dentro da Câmara. No primeiro dia de mandato, e eu vou falando para vocês aqui, depois nós vamos trocando ideias. No primeiro dia de mandato, na primeira hora de mandato, nós lá, 53 deputados do PSL, recebemos uma orientação do PSL, da cúpula do PSL, que era para nós votarmos em Rodrigo Maia para presidente da Câmara. E aí, o General Peternelli foi um que não, eu não voto em Rodrigo Maia, eu disse também, eu não voto em bandido. Não vou botar 24 anos de Polícia Federal no lixo. Lá no primeiro dia. Primeiro dia. E aí, pressionaram, fizeram pressão. O General Peternelli se lançou, foi candidato a presidente da Câmara. Eu não votei nele e não fiz campanha porque eu já tinha assumido um compromisso com o meu conterrâneo Marcel Van Hatten. Eu tinha dito, não, como é que eu depois de... contando 5 anos de exército e 24 de polícia, 29 anos de serviço escorreito, reto, eu vou pegar e votar um cara que é um dos símbolos da corrupção no Brasil. Não. Né? E aí, eu imaginava, não, agora com essa renovação dos 513 deputados, mais de 250 eram novos. Não, nós vamos ter força para eleger um General Peternelli, um Van Hatten da vida. E aí nós vimos que não. O PT, a petralhada toda, PCdoB e PSOL, se uniu com o Centrão. Ali foi a primeira vez que não tem nada de ideologia, esquema é poder e dinheiro. Então eu vi gente de PP, de PSDB, de DEM, agarrado com os caras do PT para eleger o Rodrigo Maia. Então foi o nosso primeiro sinal de que algo errado havia na República. E hoje, 130 anos de proclamação da República. Aí, caminhando na marcha parlamentar dentro da Câmara, nós vimos uma votação que determinava que as sobras de fundo partidário, de fundo eleitoral, melhor, deveriam retornar aos cofres públicos e serem destinadas à educação e à saúde. Não sei se vocês lembram. E o PSL foi lá e nos alertou também. Não, é para votar contra o projeto. Vocês lembram? Aí, isso foi minando, que fala-se aqui na questão, por que o Bolsonaro resolveu quebrar com o PSL? Com o PSL. Então, essas questões todas foram somando para que nós, em torno de 25, 28 deputados, saíssemos mesmo dessa plataforma, que não tem nada a ver conosco. Depois, votação do projeto de abuso de autoridade, lei de abuso de autoridade. O PSL também orientou para votar favorável ao projeto.
algo que praticamente acaba com os mecanismos de combate à corrupção. A partir dessa lei, eu tenho toda a convicção, e posso falar de cátedra, que a Operação Lava Jato, se essa lei já estivesse em vigor, não teria acontecido. E outros escândalos de corrupção daqui para frente não poderão ser investigados, produto de um conluio feito com a cúpula do PT, PCdoB do PSOL, apoiados pela cúpula do PSL, pela cúpula do DEM e todo o Centrão. Rodrigo Maia fizeram com que nós, num projeto tão importante como esse, que, como eu disse, coloca, trocando em miúdos, coloca uma pá de cal no esforço de combater a corrupção no Brasil. Essa é a realidade. Eu, inclusive, esse dia escrevi um artigo na Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, falando exatamente sobre isso. É o início do fim da Operação Lava Jato e tantas outras operações, como Zé Lopes, etc. E aí, numa votação tão importante como essa, o senhor Rodrigo Maia sequer nos permitiu, Peternelli, fazer votação nominal. Nós pedimos votação nominal, inclusive depois recorremos ao Supremo, que recorrer ao Supremo é mesmo que falar com essa parede aqui, a menos que seja algo de interesse deles, né? Votação de tamanha importância, e o Rodrigo Maia é uma votação simbólica. Aqueles que concordam com os termos do projeto permanecem como se encontram. Aí nós levantamos o braço lá, uns 50 deputados, que já era o suficiente, precisaria de 31 deputados, me parece. Chegamos até a tirar foto, recorremos ao Supremo para que fosse anulada aquela votação e fizesse uma votação nominal. Tem projetos irrisórios que são votados de forma nominal, lá dentro da Câmara, até acho que é designação de ponte. Vamos designar o nome da ponte, não sei o que, Joãozinho da Silva, votação nominal. Aí um projeto desse tamanho, que é a lei de aposentadoridade e o Botafogo, seu Rodrigo Maia, não. Esse é o cenário que nós temos dentro da Câmara. Quando a esquerda podre se une com o tal do centrão podre, e aí jogam contra a população, contra o povo brasileiro e transforma a nação nona mais rica do mundo num país miserável. Esse é o cenário. E outros projetos foram votados, como aquele do COAF, que eu já trabalhei, inclusive em alguns casos que nós obtivemos dados do COAF, e a partir dali conseguimos achar o dinheiro, e do dinheiro, de trás para frente, chegamos no autor dos desvios, ou da lavagem de dinheiro. Quando eles retiram o COAF do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, e jogam no Ministério da Economia, eles simplesmente estão proibindo os mecanismos de combate à corrupção de agir. Tem que ter uma ordem judicial. Imagine como é que nós vamos conseguir ordem judicial para 5 mil contribuintes. Impossível, é para não fazer. E aí, naquela época, o PSL também orientou para votar a favor da lei, junto com... Então nós não tínhamos como continuar, falando com o comandante Wilson, não tínhamos como continuar numa sigla que não tem nada, a nossa saída não tem nada a ver com o fundo partidário. Eu acredito tanto que nós temos a convicção de que estamos aqui numa missão, cumprindo um ideal. Eu não sou partidário, não sou da política, nem quero fazer carreira política, mas com essas coisas nós não podíamos concordar. Nós não chegamos lá para fazer isso. E a nossa missão lá na Câmara, então, de tentar dar uma resposta contra esses ataques que a principal chaga brasileira está sofrendo, que é a corrupção, nós tínhamos que ter a força da população, a pressão popular, que não está acontecendo. O Brasil hoje, a população no modo geral, está dando um atestado. Nós não, porque vocês estão aqui hoje justamente para obter informações e tentar motivar terceiros e fazer uma corrente do bem pró-Brasil, cívica e cidadã. Mas a população no modo geral, me perdoe a palavra, está cagando e andando. Não temos direito de caçar. É pelos nossos filhos. Isso é pelos nossos filhos. Aquela legislação da delação premiada e dos acordos de leniência,
A acordo de leniência é a eleição premiada para empresas, né? Seria a acordo de leniência CNPJ, delação premiada ou colaboração premiada CPF. Elas só aconteceram graças às manifestações de 2013. Você lembra de 2013? Como é que foi? Todo mundo, os deputados, eu estava na PF, todo mundo de prontidão e tal, porque é uma revolução. O caos se instalou no Brasil e havia uma PEC chamada PEC 37, que queria afastar o Ministério Público das investigações justamente para aplacar as ações de combate à corrupção, dentre outras medidas, e aí a população foi para a rua, você lembra? E não tinha bandeira de partido. Era bandeira do Brasil, verde e amarelo, e o pessoal foi para a rua e fizeram. 2013 foi talvez a maior manifestação da República nos seus 130 anos, na época 125 anos, sei lá, 2013. E aí, vejam, para ver como nós temos, como a população tem força. Não, ninguém está pregando que vai para a rua fazer baderna, ao contrário, mas vamos pressionar. Tem que fazer pressão. Político só entende a linguagem da pressão. Infelizmente, talvez um dia, daqui 30, 40 anos, o político brasileiro terá uma maturidade e uma consciência diferente. Hoje não tem, hoje é na pressão. Então, 2013, as manifestações foram em junho, se lembram? Maio, junho de 2013. Em julho, o Senado aprovou. Em julho, no mês seguinte, eles arquivaram aquela história da PEC 37, que proibia o Ministério Público de investigar. Eles aprovaram a lei da delação premiada e a lei do acordo de leniência. Um mês depois. Foi coisa assim. Depois, inclusive, já fora da presidência, Dilma, numa palestra, se não me engano, na Europa, não sei se foi na Inglaterra, em algum lugar que receberam o poste do Lula, e aí ela disse, eu me arrependo até hoje de ter assinado, lembram disso? De ter sancionado a lei da delação premiada, que foi pegar todos eles. Porque sem delação, muitas vezes nós temos as provas materiais ou testemunhais, mas só esse tipo de prova não é suficiente. Não precisamos de um delator chegar, não, eu dei tanto de dinheiro em tal dia para fulano de tal, aí a gente vai lá, quebra o sigilo bancário e vê, não, realmente, tal dia o Joãozinho recebeu R$1 milhão, ou eu entrei na casa do sujeito com uma mala de dinheiro, tal dia tu vai lá, pega as câmeras e vê o cara entrando com a mala. A lei da delação para nós foi o Brasil, para os brasileiros de bem, é a maior revolução. Quando se fala, é uma lei absurda, que é arbitrária, bobagem. É uma lei que veio justamente para libertar a população brasileira. Então, em junho foram as manifestações, em julho os caras aprovaram a lei da delação. Pressão. Se não tiver pressão, e é isso que eu estou assustado, não está tendo pressão. Eu estava em Brasília domingo passado, não, foi sábado passado, aí teve uma manifestação, não sei se alguém estava em Brasília, eu sou de Porto Alegre, nascido em Erechim, criado em Santo Ângelo, lá na fronteira com a Argentina, moro há muito tempo em Porto Alegre, mas eu me mudei para Brasília. Eu tenho ido esporadicamente ao sul, né, porque eu não estou para fazer política, Cássia. Eu estive lá numa das minhas idas lá em Machadinho, em Maximiliano de Almeida, onde a Cássia mora, e esporadicamente eu tenho ido, para me dedicar, e essa dedicação precisa mesmo ser, inclusive, física. Se o cara estiver muito preocupado em fazer política, em se manter na Câmara ou buscar voto, não vai fazer o que nós temos que fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. E aí, sábado nosso, lá numa manifestação, ali estava eu, a Bia Kisses, mais ninguém, de deputado, porque, só em Brasília são 7 ou 8 deputados. 8 deputados, entendeu? E aí, pouca gente. Pouquíssima gente na esplanada. Né? E no momento seguinte, a soltura do presidiário. Então, isso é algo que me preocupa, porque nós precisamos levar adiante, seja a PEC ou um projeto de lei, para fazer com que todas as pessoas condenadas após duplo grau de julgamento
se regulam. Isso ocorre em todos os países do mundo. Não é 80%, não. Só tem o Brasil. Não acha? Só tem o Brasil no mundo que o sujeito pode aguardar o trânsito em julgado do último embargo declaratório depois do recurso extraordinário manejado no Supremo. É o único país. Isso quer dizer que cada recurso que tu maneja, cada recurso que tu apresenta e interpõe, custa dinheiro, tem o tal de preparo. Cada manobra custa uns 5 mil reais só de custas. Logo, o pobre não recorre. O pobre é duplo grau só, condenado numa vara de primeiro grau, tribunal, cadeia. Isso é a regra total. Isso eu até falei essa semana lá no plenário, que PT e PCdoB, essas cascatas todas ficam inventando de cláusula pétrea. Não tem nada de cláusula pétrea, estão defendendo bandido rico, colarinho. Político é corrupto que não toma dinheiro, é isso, né? Porque onde é que está escrito na Constituição que o sujeito só pode ser recolhido à cadeia depois do último recurso, do último embargo declaratório, depois do recurso extraordinário? Não está escrito isso aí. Fala-se apenas em transitado em julgado, mas transitado em julgado o duplo grau de jurisdição, que é o que acontece no mundo todo. E para nós darmos essa resposta à sociedade, que é uma grande maioria, esses militantes aí é 10% da população, olhe lá, nem isso. A grande maioria da população quer que todos os bandidos, Lula, Zé Dirceu, Temer, latrocida, traficante, todos fiquem na cadeia. Não tem lugar, empilha. Não é problema nosso. Então não pode resolver o problema individual de um condenado e criar um problema para 200 milhões de habitantes. Então esse argumento falacioso que não tem lugar para presídios não é problema da população brasileira. Isso é problema do Estado, que por 30 anos, fruto de má gestão, fruto de corrupção também, fruto de uma não Constituição, hein? Esse é que é importante. Sim, depois eu vou falar sobre isso. Fruto de uma não Constituição. Depois eu vou falar sobre Nós isso. não temos Constituição. Mas só quem é que fez a Constituição nossa? Tudo que você está falando aí leva-nos novamente àquele assunto lá atrás. Nós não temos Constituição. Então, nós temos um código de formação de quadrilha, infelizmente. É verdade. Então nós precisamos fazer essa pressão popular para que seja uma PEC, um projeto de lei, que pode fazer até por projeto de lei. Eu estou estudando, na Peternelli, eu recebi apoio jurídico de um juiz criminal lá do Rio Grande do Sul, que é meu cunhado. Ele fez um estudo, ele só trabalha em vara criminal, lá em Frederico Westphalen, Cassi. E aí ele fez, não precisa mexer na Constituição. Dá para se mexer no artigo 283 do Código de Processo Penal, limitando as possibilidades de impetração do recurso extraordinário e recurso especial. Tu não acaba, só limita. Na prática tu vai acabar, porque para tu chegar lá, a nossa corte, que é uma corte constitucional, ela acaba sendo uma revisão criminal. E o Supremo não tem que ser revisão criminal. Em lugar nenhum do mundo as Supremas Cortes são cortes de revisão criminal. Elas são cortes constitucionais. E aqui nós temos essa quadrilha, né? Um sistema esdrúxulo. Quadrilha, quadrilha, não mas o sistema esdrúxulo do foro privilegiado. Aberração. O sistema esdrúxulo do foro privilegiado, por prerrogativa de função, que pouquíssimos países ainda têm, que nem todo mundo é julgado da mesma forma. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um modelo que, para mim, é o melhor modelo do mundo de democracia. E quando é que a gente percebe assim, onde há democracia e onde não há democracia? Um dos conceitos que eu levanto é que quando tu chega num país, levanta o braço e fala: o presidente da República desse país é desonesto, incapaz, incompetente, não me representa, e não acontece nada com ele, tu está numa democracia. Isso é nos Estados Unidos. Tu vai lá na Times Square e diz: Trump, bandido, não me representa, ninguém encosta a mão nele. Ou seja, democracia. E quando tu, nesse mesmo país, tu encosta a mão num policial e é preso, ou tu dá uma cuspida num policial e é preso,
Tu vive numa democracia. Estados Unidos também inventa de encostar a mão num policial de Nova York, empurrar. 5 anos preso, algemado nos pés e nas mãos, e 5 anos de cadeia. Aqui, os policiais militares, que lá no sul chamam de brigadeiro, são vilipendiados, são motivo de piada, surram, batem, ninguém pode fazer nada. Né? E o contrário, se tu levantar uma bandeirinha contra o Supremo e dizer, ó, inquérito contra ele. Isso, quem é que diz que isso é democracia? Não tem nada de... Nós estamos num arremedo de democracia no Brasil. Porque se tu levantar uma bandeirinha contra o Supremo e falar, Supremo, você não me representa, vocês são incompetentes, desonestos. Provavelmente no dia seguinte tu está respondendo um inquérito policial e até buscas vão fazer na tua casa. E aqui tu bate em policial, tu bate em professora e não dá nada. Ou seja, é exatamente o conceito contrário daquilo que eu imagino de democracia. E aí nós então, voltando à questão da pressão, nós precisamos então fazer essa pressão para que aquilo que aconteceu em 2013, quando foram aprovadas as leis da delação premiada e dos acordos de leniência, seja novamente retomado. Primeiro, revogando essa lei esdrúxula, que é a lei de abuso de autoridade, que é uma lei ordinária. Uma outra lei ordinária revoga esse lixo aí que foi aprovado. Não como eu voto, nem com o do general Peternelli, obviamente. Mas uma lei ordinária comum. Só tem que fazer, a população tem que exigir que primeiro tenha votação nominal para que os pilantras que lá estão digam, não, ó, eu sou a favor de que a Lava Jato não exista mais. Bota o dedinho para aparecer. Né? Muito embora isso não tenha dado grandes resultados, eles perderam a vergonha. Os caras perderam a vergonha. Todos os dias nós vemos aí campanhas em WhatsApp, em Instagram, em Twitter, contra inúmeros deputados que só não estão presos porque têm foro privilegiado, dentre eles o presidente da Câmara. Dentre eles, um que era senador e usou uma burla para ser deputado federal para não ser preso. A Aécio Neves, outra, a tal da Gleisi Hoffmann. Também, se ela não tem foro, ela está presa. E nós precisamos então fazer agora essa movimentação para a população pressionar de forma pacífica, longe de qualquer tipo de quebra-quebra, que isso aí enfraquece qualquer tipo de movimento, mas tendo por base então uma pressão popular, nós conseguirmos fazer com que o Congresso Nacional, que é quem detém o poder de legislar, não é o Executivo, não é o Judiciário, não é o Ministério Público, não são os tribunais de contas, não, quem tem que legislar é o Parlamento brasileiro, e não está legislando por N razões. Não legisla porque hoje na Câmara Federal tem 150 deputados, mais ou menos, que já foram investigados ou que estão sendo investigados. E aí teme, mas se eu aprovar o recolhimento após a segunda instância, daqui a um ano eu vou estar preso. E não vota. No Senado, a mesma coisa. Né? E aí nós temos uma Constituição, isso que eu... Desculpa, como é seu nome? Bronze. Falando sobre Constituinte. Alguns falam, vamos chamar uma Constituição, não sei se não precisa, o que nós temos lá dá para corrigir, só que com esse colegiado que está lá, eu sinceramente não acredito, a menos que haja um esforço hercúleo da população cobrando, fazendo pressão, porque com a Constituição que foi feita lá em 87, 88... Olha, na verdade foi formação de quadrilha. Os políticos se reuniram, fizeram uma Constituição de Estado, de governo, não de Estado. Fizeram uma Constituição de governo e não de Estado, porque a Constituição de governo é transitória, o governo acaba, o Estado continua. Aí, para se manter no poder e para continuar o sistema corrupto que vinha vindo, eles fizeram um código de conduta. Aqui não é um tratado, aqui não é uma quadrilha, não é você fazer uma máfia. Para eles mesmos. Vamos lá, a família Maranzano não fez uma Constituição para eles? É igualzinho, nós estamos porque a maioria das constituintes, mundo afora, são constituintes exclusivas. Então pega-se lá, vamos eleger 300 pessoas que não são políticos, que não são filiados a partido, para uma missão de um ano. Eles vão realizar a Constituição e vão sair do cenário institucional. No Brasil não. Aproveitaram deputados e senadores e fizeram uma carta que na minha visão é uma carta socialista. Ela é toda socialista, do primeiro artigo até o último artigo.
ela é toda feita olhando para trás, e tinha que ter sido feita olhando para frente. Esses dias eu me dediquei, parei, por isso que eu estava abrindo aqui o celular, parei para ver como é que poderia sair algo bom. Não tem como sair algo bom. Ulisses Guimarães era o maior bandido de São Paulo. Não tem como nós fazermos. Sabem disso, né? Não tem como nós não tem como fazermos algo bom daquilo que não tem como produzir algo bom, né? Laranjeira só produz laranja. Laranjeira não vai produzir bergamota e nem lima, né? Então eu estava vendo, olha, então como é que ia sair? Não tinha como sair algo bom. Que era como se surgisse quadrilheiros se reuniram para fazer uma Constituição que deu no que deu. Deu no que deu. Porque desde 88 Sarney, depois Sarney Collor, depois de Collor Itamar FHC, pior de todos, Lula, FHC. Dilma, Temer. E depois, então de 88, 31 anos depois, independente de eu ser um deputado bolsonarista ou não poderia nem ser, mas 31 anos depois da Constituição, será que é coincidência de que é o primeiro ano que não há um indício de corrupção dentro do Palácio Planalto é do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, para ver como nós não estamos tão errados assim, né? Sem dúvida. Mas olha os constituintes. Né? Vai falando que não. Luiz Inácio Lula da Silva, não tinha como dar certo, como não deu. E agora só com esforço forte da população para reverter toda essa máfia construída desde 88. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente preso, bandido, condenado 2 vezes, e tem mais 6 inquéritos que ele ainda responde. Esse cara tem que apodrecer na cadeia, ele não tem direito sequer à progressão de pena, porque ele tem que, no mínimo, cumprir 30 anos. Se somadas as penas, é 30 anos, no mínimo. Vai apodrecer lá dentro, tem que apodrecer. Michel Temer, presidente também corrupto, dono de um grupo, ele é dono mesmo, ele é dono de um grupo grande de deputados, ele manda, tem um grupo de uns 30 deputados lá na Câmara que ele comanda. E só o Rodrimar. O Rodrimar e há dinheiro. Bem, Lula, Michel Temer, René Calheiros, José Serra, Inocêncio de Oliveira, Aécio Neves, Roberto Jefferson, José Genuíno, Sérgio Naia, Geraldo Alckmin, Nelson Jobim, Luiz Gutiquem, Benedito da Silva e aí vai. Não tinha como dar certo, como não deu. Não tinha como dar certo, como não deu. Então nós precisamos fazer a correção do rumo. Essa questão da proibição de cumprimento de pena após a segunda instância, que é cumprido o duplo grau de jurisdição, isso sim, duplo grau de jurisdição é cláusula pétrea. Isso é cláusula pétrea. Todos têm direito a um recurso, um rejulgamento, revisão. Isso é cláusula pétrea. Agora, recurso extraordinário, recurso especial não é cláusula pétrea, nunca vai ser. E fazer a correção, então, dos rumos através do Congresso Nacional, de forma pacífica, democrática, é um desafio que nós temos nas nossas mãos. Quanto maior e quanto mais firme e eficiente for a participação popular, a realização de eventos como esse, em células, em pequenos grupos que vão se multiplicando, sempre que eu digo sempre de forma pacífica ou ordeira, nós teremos sim condições de esse ano ou ano que vem, porque o tempo parlamentar às vezes é diferente do tempo político, mas esse ano ou ano que vem, fazermos a correção, seja da lei de aposentadoridade, refazendo essa lei ou revogando os abusos que foram aprovados dentro dessa lei, permitindo que todos os criminosos, corruptos e homicidas, inclusive, passem a cumprir pena imediatamente após o duplo grau de jurisdição. Nós temos que atacar, e aí sim, a pressão tem que ser mais forte ainda, a chamada reforma política, evitando com que políticos se perpetuem no poder ou no legislativo, limitando o número de mandatos de deputados e senadores, proibindo a reeleição para detentores do poder executivo, prefeito, governador, presidente. O bom é que não houvesse a possibilidade de reeleição, com a possibilidade de candidaturas independentes,
com o voto facultativo, com o fim do fundo partidário, fim do fundo eleitoral, uma série de medidas que só serão realizadas para a depuração da República, aí sim, para fazer uma República decente, verdadeira, democrática, mas para isso nós temos que ter participação popular, né? Nós não utilizamos no Brasil instrumentos como plebiscitos, algum referendo, mas o referendo já é pós, não, tem que ser antes, plebiscito, essa questão, por exemplo, dos municípios. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes apresentou uma sugestão de que todos os municípios com até 5 mil habitantes e que não tenham pelo menos 10% da sua receita produzida por eles, que sejam fundidos, não são extintos, eles vão para fazer parte do município vizinho que seja maior. Da região, o maior município atraria os municípios menores com até 5 mil habitantes e que tenham 90% de déficit. Trocando em miúdos é isso. Já tem 400 eventos e movimentos dizendo que não pode. Tem que manter lá Câmara de Vereadores com 8 ou 9 vereadores, uma prefeitura com 15 secretarias, com aquela máquina toda custando dinheiro que nós não temos, às custas da União. Não, às custas do povo brasileiro, na verdade. Então, é uma medida drástica? É, porque o momento exige. O momento exige medida drástica. Não vai ser com as mesmas estratégias que nós vamos obter resultados diferentes. Tem que fazer algo diferente mesmo. Então, esse caso dos municípios era um caso, por exemplo, para chamar um plebiscito. Convoca um plebiscito, pode ser nas eleições do ano que vem para vereador, no mesmo dia. Os Estados Unidos teve eleição para deputado esse ano, tinham centenas de perguntas que os cidadãos respondiam de forma plebiscitária no dia da votação, para evitar custo. Então, ano que vem tem eleição, vereador e prefeito, vamos lá fazer um plebiscito, dizer se a população brasileira é favorável à diminuição do número de municípios para situações em que o próprio município não se mantém, sim ou não, né? A população vai dizer se é favorável ou não à liberação das drogas, ela vai dizer sim ou não, ou a população vai dizer se nós queremos que o voto deixe de ser obrigatório e passe a ser facultativo, como também na maioria dos países civilizados do mundo, sim ou não. E nós não utilizamos. E por que não utilizamos? Porque nós não vivemos uma democracia. É um arremedo de democracia. Não convém. Então, a população tinha que ser mais chamada. Os governantes têm medo de ouvirem aquilo que a população pensa através dos plebiscitos. E dizem, não, o deputado é eleito para isso. O deputado não é eleito. Ele é eleito para legislar, obviamente, mas muito mais para fiscalizar os demais poderes. E só o que o parlamento não faz é fiscalizar. Toda essa roubalheira de Petrobras e BNDES, e o parlamento nunca fez nada, não viram nada, né? Então, chamar a população através de plebiscitos, para que a população, de forma democrática, livre, pode até fazer campanha pública. O TRE bota ali 1 minuto por 15 dias, 30 segundos um vai falar a favor e 30 segundos o outro vai falar contra a proposta, sem campanhas milionárias como foram feitas, por exemplo, lá em 1993, 5 anos após a Constituição, quando teve um plebiscito, os senhores lembram, para dizer forma de governo, se era para ser república ou monarquia, e parlamento ou presidencialismo. E ali nós perdemos a primeira chance de redenção do país, porque o Brasil era para ter sido um parlamento. E naquela época nós vimos Rede Globo, os grandes grupos políticos e empresariais, e não, para nós é presidencialismo. A Constituição indicava que fosse um parlamentarismo, e na época não tinha redes sociais. Se fosse hoje, talvez o cenário seria bem diferente e nós teríamos aprovado o parlamentarismo, que é a desconcentração de poder. O presidencialismo concentra todo o poder. Se pega um presidente decente, nós temos chance. Pega um presidente corrupto como Lula, Dilma e companhia, é buraco, né? Então, mais uma vez, participação popular não tem saída, né? Os congressistas são representantes do povo
mas não tem carta branca para fazer o que bem entende, ao contrário do que alguns dizem que não deve satisfação para o povo, não deve, só deve satisfação para o povo. Se tem alguém que é para ser chamado de Vossa Excelência, na minha visão, respeito quem pensa em contrário, mas na minha visão, quem tem que ser chamado de Vossa Excelência não é o Ministro Supremo, nem Presidente da República, muito menos deputado, é a Sua Excelência, o povo brasileiro. Esse sim tem que ser chamado de Vossa Excelência e respeitado. Nós estamos dispostos a fazer o bom combate, na verdadeira acepção da palavra, né? O bom combate no sentido de devolver o Brasil aos brasileiros, de entregar cidadania verdadeira à população, ao povo brasileiro, de acabar com ideologias hipócritas que não servem para nada a não ser manutenção do poder, no poder, que nós vemos agora o esforço que Lula e companhia e os líderes do PT estão fazendo para voltar ao poder, e é um fim em si mesmo, é voltar ao poder pelo poder, não é voltar ao poder para transformar, não, voltar ao poder para continuar no poder e a partir do poder continuar enriquecendo as custas do povo brasileiro. Nós encerramos mês passado a CPI do BNDES, eu participei, era vice-presidente da CPI, tive participação, procurei me dedicar mais com essa CPI. Nós fizemos o iniciamento de mais de 50 pessoas e vimos que o BNDES de 2013 a 2015 emprestou mais de 500 bilhões de reais a algumas empresas, que eram chamadas de campeãs nacionais. Muitas desses empréstimos foram concedidos sem lastro, sem crédito, sem o fiador. Porque se nós formos no banco, qualquer pessoa física vai no banco, eu preciso de um papagaio, Cássio. Quero um papagaio lá do Bradesco. Eu falei, quanto é que a senhora ganha por mês? Comprava renda. O que a senhora tem de imóvel? Tá? Tem dinheiro no banco, enfim. Só tem que provar que tem condições de devolver o dinheiro. A garantia. Essas empresas não deram nada em garantia e conseguiram bilhões de reais. E aí nós vemos que quem eram os fiadores? O Tesouro Nacional, ou seja, nós brasileiros. Não estão pagando, muitos deles, o Odebrecht, o AS, JBS, inclusive estão em recuperação judicial. Infelizmente, eu acredito que não vão pagar e nós vamos perder 500 bilhões de reais. E aí nós propusemos lá, eu fiz até um voto em separado, propusemos o iniciamento daquele que estava no topo da pirâmide e que comandava toda essa estrutura, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Botamos em votação na CPI e perdemos. Né? Algo absurdo, tendo prova material, inclusive, prova material e objetiva de que o senhor Lula recebeu 300 milhões de reais para liberar um empréstimo de 4 bilhões de reais ao Odebrecht, em propina. Nós não conseguimos fazer o iniciamento do Lula, porque na votação, a CPI teve votação, a CPI reprovou, em conluio de partidos da esquerda com alguns partidos do centrão, votando contra o povo. Está lá, só olhar. Agora nós vamos ter que fazer um encaminhamento, de qualquer maneira, desse material ao PGR, para que ele, mesmo que seja de forma extemporânea, apresente denúncia contra o seu Luiz Inácio Lula da Silva, Dona Dilma e outros que, à frente do poder político do Brasil de 2013 a 2015, permitiram que bilhões de reais fossem retirados injustamente, criminosamente, de saúde, educação, segurança, etc. Senhores, obrigado pela atenção. Quero abrir agora para nós fazermos um bate-papo aí. Obrigado. A viabilidade é total. Basta. Quem chama? Deixa para fazer a pergunta pro final. Presidente da República. Alô. Vai manobrar o Presidente da República pode convocar plebiscito, como também presidente de poderes. Por exemplo, o Poder Judiciário, o Ministro Supremo, o Presidente Supremo quer fazer uma pergunta para o povo brasileiro. A única questão que pega é como viabilizar. E a alternativa que nós sugerimos é que nas eleições, e a urna eletrônica, só vai botar mais um, não vai ter custo nenhum.
Tu não tem custo nenhum. Porque se fosse movimentar, não, vamos chamar um plebiscito como foi o plebiscito de 93, custou bilhões. Não, aproveita o próximo pleito e tu bota tantas perguntas quanto tu quiser para o povo decidir conforme o seu entendimento e conforme a conveniência do momento. Né? Então, nós vamos tratar o tema que está candente aí, a questão que o Supremo está louco para meter as unhas de fora mais uma vez e falar sobre a liberação das drogas. Isso aí é o próximo passo deles. Liberar maconha para a nossa juventude virar zumbi, e com juventude alienada, aí é céu de brigadeiro. Aí nós não temos saída mesmo. Não há necessidade que seja elaborado um projeto de lei para que haja o plebiscito. Quem é que vai... Sim, mas é isso que eu disse, o presidente da República pode encaminhar o projeto. Os presidentes de poderes, tudo cai na mão do Legislativo, tudo vai cair na mão da Câmara de Deputados, mas aí é isso que eu estou perguntando. Mas óbvio, não, é um processo, mas tudo depende da Câmara e do Senado. Muito mais ainda, eu diria, da Câmara, que é quem faz a movimentação política. Né? Teve um presidente que uma vez falou, e é verdade, eu estando lá agora, nunca tinha participado, mas agora, né, o senador tem a pompa, mas quem faz o processo político é o deputado. Então, pressão. Redes sociais, hoje nós temos condições de fazer, né? Às vezes os caras, hoje em dia tem uma patrulha, essa patrulha é boa, tem que haver patrulha, tem que haver transparência. Nós já conseguimos avançar muita coisa, mas nesse momento de crise, onde um presidente recondenado, declaradamente corrupto, foi solto, nós éramos para estar numa efervescência nacional cobrando providências do parlamento, e nós não estamos. Né? Pois é, mas aí só para fechar, havendo esse processo de lei, vai cair na mesma coisa. Se interessar a eles vão dar um derrogado. Mas não tem saída. Não tem saída. Como eu disse, a lei da eleição premiada, que é talvez a maior vitória da população brasileira dos últimos anos, não fosse a eleição premiada, nós não teríamos ninguém preso, só surgiu depois de 2013 aquelas manifestações que assustou o mundo, não foi só o Brasil. Lembram? Então, pressão popular, sempre de forma civilizada e democrática, ordenada, é o caminho. Ok, obrigado. Pronto? Oi. Não, o assunto é sempre, ele é recorrente. Ou seja, se nós não mudarmos essa Constituição, poder ser via PEC, que é um sistema que nós já temos alguém, a direita já está começando a tomar esse poder, podemos fazer todas essas alterações via PEC, mas nós precisamos mudar essa Constituição para sair desse código de formação de bandido para realmente uma Constituição de Estado, não essa que está aí. E outra coisa importante, que aqui eu falei ontem, é recorrente, toda vez que você está falando, eu volto a essa recorrência. A mentalidade, quando você está vendo isso, mas não está mudando, o povo não está saindo à rua, não está fazendo nada. Veja, foram 30 anos de doutrinação. Fernando Henrique Cardoso começou a implantar, já é uma doutrina gramscista, que é exatamente ganhar consciência ou fazer doutrinação, que começou na era do Fernando Henrique Cardoso. Ele foi o primeiro cara a falar, não, nós vamos fazer a doutrinação tomando mentes e corações. É o que está acontecendo. Isso que nós estamos vendo já é a colocação da própria escola de Frankfurt na mudança do comportamento das pessoas. É como eu cito aqui, às vezes eu falo, gente, tomo por consciência. Vocês viram, é bíblico isso, o que eu estou falando para vocês é bíblico. Quando Moisés tirou o povo nosso do Egito, foram 40 anos para depurar, porque o povo estava acostumado a viver na escravidão, na servidão. Nós somos escravos, vocês vão ver na hora que eu falar sobre cleptocracia. Cleptocracia é governo de bandido, gente.
tá? É governo de ladrão. Nós não temos um Estado de direito, nós temos um Estado cleptocrata. Você é escravo do sistema. Nós trabalhamos aqui mais de 6 meses por ano para sustentar essa cleptocracia. E ela começa no judiciário, nós estamos vendo uma coisa errada. Ela não está lá no executivo e nem no legislativo. Ela está encastelada no judiciário. O senhor não pega um juiz de primeira instância ganhando menos de 37 mil, que é o salário básico dele, mas pendura o cara. Pega aí a transparência, vocês vão ver. Primeira instância eu estou falando de juiz de um Estado. E quanto mais miserável é o Estado, mais essa cleptocracia rouba o povo. Porque se você pegar o Maranhão, que é pela cleptocracia da família Sarney, lá o roubo é muito maior, o cara se aposenta ganhando 700 mil. Quem já imaginou o erário público pagar 700 mil para um canalha? Né? Porque não é juiz. Quando você olha o Supremo, nós não temos juízes no Supremo. A Rosa Weber é uma analfabeta. É uma analfabeta, mas ela indicou um analfabeto. Por que você indica um analfabeto jurídico para o STF? Quando você indica o analfabeto jurídico, é para ele ser manipulável. Né? Você olha o Lewandowski, que é um analfabeto jurídico. Ali você vai encontrar 2 ou 3. O Fachin, por exemplo, ele vestiu a toga, mas você ainda observa nele algumas atitudes ainda esquerdistas. Mas ele vestiu uma toga, pelo menos ali você vê que o cara está vestindo uma toga, o peso da toga pesou nele, mas os outros não têm moral, são analfabetos, não sabem nem o que é a jurisprudência. Aí você olha o Fux, né, Patrício meu lá, que é um judeu também, você observa que ele, de qualquer maneira, por participar da nossa comunidade, que a nossa comunidade tem algumas ações nesse nível, como a maçonaria, que todo mundo fala besteira dela, né? Tá? Os Estados Unidos é um país constituído por maçom, então a besteira não tem mais nada mais liberal do que o maçom. Então o que acontece? Você olha o Fux e você vê a diferença do julgamento dele, porque ele, apesar de estar envolvido com a cleptocracia, porque a filha do Fux foi indicada no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, pelo quinto constitucional, que é um absurdo, mas você está vendo que existe, de qualquer maneira, a cooptação sempre, né? Então, o que está errado? Está errado somos nós. Nós é que temos que mudar. Nossa consciência tem que voltar a ser uma consciência de um povo livre. Porque não há liberdade sem responsabilidade. Deus, Criador de todos nós, nos deu livre-arbítrio para que nós tomássemos a nossa decisão. Nós estamos tomando a decisão de ser escravos. Nós somos escravos. Não existe país no mundo que o PIB, gente, o Produto Interno Bruto, nós vamos falar um pouco disso lá na frente, tá? Não passa de 20%, que é o quinto. Vocês não lembram da derrama que o Alferes Tiradentes tomou uma paulada aí? Por quê? Porque ele foi contra a coroa que declarou o quinto, que é os 20%, é o quinto dos infernos, que a portuguesada falava. Vá para os quintos dos infernos. É esse quinto que derrubou o Alferes Tiradentes. E naquela época o quinto era 20%. Nós já estamos a 46% do PIB, mais do que isso. E depois, quando você soma taxas, emolumento, pedágio, blá blá blá, você tem mais de 60% da sua vida roubada. É seu patrimônio que é roubado e ninguém fala nada. Esse povo virou escravo da cleptocracia e não se toca. E o maior cleptocrata é o judiciário, gente, em todos os níveis. Deixa eu lançar alguém aqui para... Pois não. Quando o senhor, eu tinha que sair para pegar isso, mas eu peguei um contraponto teu, quando você comentou em 2013 que saíram as ruas, eu estava até nessa época, eu estava trabalhando até junto com o consulado. O que aconteceu hoje, quando o senhor colocou esse ponto? Eu acho que o governo, naquela época, ele teve medo, os governantes. Aí agora eles viram, ó, saíram de novo, mas ninguém deu nenhuma porrada no governo. Saiu de novo e aconteceu. Aí o que está acontecendo hoje? Hoje, às vezes, eu brinco aqui, virou uma situação, o STF liberou para, vamos tirar todo mundo que está em segunda instância e colocar livre, todo mundo sobe para Paulista, os caras já não estão mais com medo, os deputados hoje. Hoje eu estava até comentando aqui com o pessoal, tem que criar outras estratégias, fazer essas manifestações
Mas também eu falo, por exemplo, o senhor tem escritório em Brasília hoje. Tem escritório no Sul também ou não? Não, não tenho Brasil, só meu gabinete. Só o gabinete, mas você tem escritório no Sul, não tem? Imagina as pessoas irem manifestar na tua porta. Todo 50 manifestantes Na irem tua casa. no teu curral eleitoral, em vez de tua casa. ficar na tua casa lá no Sul, o teu